Imagine isto. Uma mulher grávida de 7 meses senta-se no restaurante mais exclusivo de Beverly Hills quando a amante do marido joga uma bebida diretamente contra sua barriga. O copo se estilhaça, o gelo se espalha pelo chão de mármore e todo o salão de jantar fica em silêncio. Mas o que ninguém espera é a garçonete que limpa as mesas próximas, porque ela não é apenas uma garçonete qualquer. Ela é uma agente federal que está infiltrada há 8 meses, investigando a maior operação de lavagem de dinheiro da história da Califórnia. E a mulher grávida sendo humilhada? Essa é a meia-irmã dela. Na próxima hora, esse milionário CEO de tecnologia descobrirá que sua vida perfeita está prestes a explodir. Sua esposa grávida vai descobrir que seu marido não é apenas um traidor, mas um criminoso que lava dinheiro para cartéis de drogas. E quando ela ameaça expô-lo, ele tomará uma decisão que transformará essa história de uma vergonha pública em um jogo mortal de sobrevivência. Mas aqui está o que torna essa história realmente chocante. A garçonete e a mulher grávida estão prestes a se unir de uma forma que derrubará todo um império criminoso. Porque, às vezes, família não é sobre sangue, é sobre quem aparece quando seu mundo está desmoronando ao seu redor. Isso não é apenas sobre um marido infiel ou uma cena dramática em um restaurante. É sobre duas irmãs que vão descobrir que as pessoas mais perigosas do mundo são mulheres que decidiram proteger aqueles que amam. E, até o fim dessa história, você vai entender por que uma bebida jogada se tornou a primeira peça de dominó em uma cadeia de eventos que ecoaria por 3 gerações. Fique por perto, porque este conto de traição, investigações federais e irmandade vai mantê-lo na beira da cadeira até a última palavra. E se você está gostando dessa história tanto quanto eu, aperte o botão de curtir, deixe um comentário dizendo o que acha que vai acontecer em seguida. Compartilhe com alguém que adora um bom suspense e não se esqueça de se inscrever, porque histórias como essa são exatamente o que entregamos aqui toda semana. O copo se estilhaça. Cubos de gelo se espalham pelo chão de mármore. Uma mulher grita. Rebecca Carter fica imóvel no restaurante Romanos. Suco de cranberry escorrendo pelo seu vestido de maternidade cor creme. Grávida de 7 meses e humilhada diante da elite de Beverly Hills. A mulher loira que atirou a bebida. Sloan Whitmore, sorri triunfante, sua mão perfeitamente manicure ainda segurando o copo de cristal vazio. Talvez agora você entenda a mensagem, Rebecca, diz Sloan, sua voz ecoando pelo restaurante repentinamente silencioso. Harrison não te quer mais. Ele quer uma mulher de verdade, não uma vaca inchada que nem consegue ver os próprios pés. As palavras atingem mais forte que o líquido gelado. A mão de Rebecca instintivamente se move até a barriga arredondada, protegendo a vida que cresce dentro dela. O bebê chuta, como se percebesse sua aflição. Ao redor, outros clientes sussurram e apontam, seus celulares já erguidos, gravando que certamente será a fofoca de amanhã. Mas o que nenhuma das duas mulheres percebe é a garçonete limpando as mesas próximas. Vitória Martinez mantém a cabeça baixa, sua mão movendo-se instintivamente em direção ao fio escondido sob o uniforme preto. Ela está infiltrada há 8 meses, investigando a lavagem de dinheiro através desse exato restaurante. Nunca esperava testemunhar a humilhação pública de sua meia-irmã. O maxilar de Tori se contrai quando ela vê o rosto de Rebecca desmoronar. 22 anos desde que sua mãe a entregou para adoção. 18 anos desde que se reconectaram como adultas. E agora, observando sua irmã ser degradada pela amante do marido milionário, todo instinto protetor grita para que ela quebre sua cobertura. O restaurante permanece em silêncio, exceto pelo suave jazz tocando ao fundo. Harrison Carter, milionário CEO de tecnologia e marido de Rebecca há 4 anos, corre em direção à sua esposa grávida, mas sua culpa está escrita em seu rosto bonito como um letreiro de neon. Rebecca vê tudo naquele momento. A forma como Sloan toca o braço dele de maneira possessiva, o modo como ele não a defende imediatamente, o jeito como olha nervosamente ao redor para a plateia que observa. Rebecca, querida, deixe-me explicar. Começa Harrison, sua voz trêmula. Fique longe de mim, Rebecca sussurra, recuando em direção à saída. Sua voz se impõe apesar da suavidade, cortando o silêncio do restaurante como uma lâmina. Olha só, finalmente mostrando alguma coragem. Sloan ri, o som afiado e cruel. Pena que já é tarde demais. Rebecca se vira e caminha para a saída, sua dignidade intacta apesar das manchas no vestido. Cada passo parece 1 quilômetro. Atrás dela, ouve Harrison chamando seu nome,
Mas ela não para. Ela não pode parar. Se parar, desmoronará completamente. O maitre corre até ela com toalhas, mas Rebecca o afasta com um gesto. O restaurante inteiro observa enquanto a esposa grávida de um dos executivos de tecnologia mais poderosos da Califórnia foge, humilhada. Celulares registram cada momento. Até amanhã, isso será tendência nas redes sociais. Quando Rebecca chega à porta, Tori toma uma decisão em frações de segundo que mudará tudo. Ela coloca a bandeja de pratos sujos no balcão e segue sua irmã para fora, quebrando seu protocolo de disfarce pela primeira vez em 2 anos de serviço federal. Senhora. Tori chama suavemente, enquanto Rebecca tenta pegar as chaves do carro no estacionamento. Senhora, espere. Rebecca se vira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não reconhece a mulher no uniforme de garçonete, com os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo apertado e olhos castanhos cansados. Como poderia? Tori vive como Vitória Martinez há 8 meses, com documentos falsos e um histórico meticulosamente construído. Eu vi o que aconteceu lá dentro. Tori continua, o coração apertado pela dor no rosto de Rebecca. A senhora está bem? Estou. Rebecca mente, uma das mãos pressionada contra a barriga inchada, onde o bebê continua a se mover inquieto. Não, a senhora não está, Tori diz gentilmente. Aquilo foi agressão. A senhora poderia prestar queixa. Rebecca ri amargamente, o som mais quebrado que divertido. Contra a amante do meu marido. Você sabe quem ele é. Harrison Carter, da Carter Technologies. Dinheiro faz problemas desaparecerem nesta cidade. Especialmente problemas como esposas inconvenientes. O sangue de Tori gela. Há 8 meses, ela investiga a ligação da Carter Technologies com uma operação sofisticada de lavagem de dinheiro, que canaliza dinheiro do tráfico por meio de empresas legítimas. Ela sabe coisas sobre Harrison Carter que o destruiriam. Sabe sobre as contas offshore, as empresas de fachada, os 15 milhões de dólares que passaram pelos livros do Romano só nos últimos 6 meses. Mas não pode contar nada disso a Rebecca sem comprometer sua cobertura e colocar em risco uma investigação federal de 2 anos, que deveria culminar em uma prisão na semana seguinte. Às vezes, homens ricos não são tão intocáveis quanto pensam. Tori diz com cuidado, observando o rosto de Rebecca em busca de qualquer sinal de reconhecimento. Rebecca a estuda mais de perto. Algo em sua voz parece familiar, mas ela não consegue identificar. A mulher tem olhos gentis, apesar da aparência cansada, e há algo no jeito como ela se mantém, confiante, alerta, como alguém treinado para o perigo. Nós já nos vimos antes? Rebecca pergunta. O coração de Tori dispara. Por um instante, ela considera contar tudo ali mesmo, no estacionamento. Que é sua meia-irmã, que é uma agente federal, que Harrison será preso por lavagem de dinheiro, que Rebecca precisa se afastar dele o quanto antes. Em vez disso, balança a cabeça. Acho que não. Mas eu trabalho aqui quase todas as noites. Talvez já tenha me visto por aí. Rebecca assente lentamente, ainda examinando o rosto de Tori. Obrigada por se preocupar comigo. A maioria fingiria que não viu nada. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Tori responde. Principalmente alguém grávida. Atrás delas, a porta do restaurante se abre e Harrison surge, o rosto ruborizado de raiva. Ele olha em volta até ver Rebecca conversando com a garçonete. Rebecca! Chama, correndo até elas. Precisamos conversar. Não! Rebecca diz firmemente, apertando o controle do carro. O Range Rover apita, destravando as portas. Não precisamos. Ela entra no banco do motorista, seus movimentos pesados pela gravidez avançada. Pela janela aberta, encara Tori mais uma vez. Obrigada de novo. Tenha cuidado. Tori diz, e algo no tom faz Rebecca hesitar. O que você quer dizer? Antes que Tori possa responder, Harrison as alcança. Quem é você? Ele exige, olhando desconfiado para Tori. Apenas uma funcionária preocupada, senhor. Tori responde, baixando os olhos de forma submissa. Quis apenas garantir que sua esposa estava bem após o incidente lá dentro. A expressão de Harrison suaviza ligeiramente. Certo. Bem, ela está bem. Isso é entre mim e minha esposa. Claro, senhor. Tori dá um passo atrás. Preciso voltar ao trabalho.
Ela se vira e caminha de volta ao restaurante, sentindo os olhos de Harrison em suas costas. Ao chegar à porta, ouve o Range Rover de Rebecca ligar e sair do estacionamento. Dentro do Romanos, o público do jantar fervilha de excitação com o drama que acabou de testemunhar. Sloan está sentada no bar, bebendo champanhe e desfrutando da atenção dos outros clientes que querem ouvir sua versão dos fatos. Tori volta a limpar as mesas, sua mente girando. Sua cobertura ainda está intacta, mas por pouco. Ela não pode arriscar outro encontro como aquele. Mas também não pode abandonar Rebecca. Não quando ela está em perigo e nem sequer sabe disso. Seu ponto eletrônico chia suavemente com a voz do detetive Ray Sullivan. Martinez, o que diabos acabou de acontecer? Você quebrou posição. Tori entra no corredor de serviço, onde pode falar sem ser ouvida. A mulher grávida que foi agredida. Ela é minha irmã. Silêncio do outro lado. Então, Jesus Cristo, Tori, isso complica tudo. Se ela é casada com o nosso alvo. Ela não sabe nada sobre os negócios dele. Tori interrompe. Ela é inocente em tudo isso. Ninguém casado com Harrison Carter é inocente. Sullivan responde sombriamente. Não mais. A rede está se fechando. Martinez. Temos 72 horas para as prisões. Você consegue lidar com isso? Tori observa pela janela de serviço enquanto Harrison caminha de um lado para o outro perto do bar. O telefone colado ao ouvido, a linguagem corporal tensa, agitada. Seja qual for a conversa, não está indo bem. Eu consigo lidar com isso, ela diz. Mas, ao voltar ao trabalho e ouvir a conversa telefônica de Harrison, seu sangue gela. Antecipe o cronograma. Ele murmura, a voz mal passando de um sussurro. Quero tudo transferido até sexta-feira. Hey, dê um jeito na garçonete que viu demais esta noite. Aquela que seguiu minha esposa para fora. Não gosto de pontas soltas. A mão de Tori congela no copo que está limpando. Ele está falando dela. De alguma forma, em 30 minutos, ela passou de ajuda invisível a uma potencial ameaça. Seu treinamento federal entra em ação e ela se força a continuar trabalhando normalmente, enquanto sua mente calcula probabilidades e estratégias de fuga. O bebê que Rebecca carrega nascerá em um mundo onde seu pai estará morto ou na prisão federal. E agora Tori precisa escolher entre manter sua cobertura para concluir a investigação ou proteger sua irmã de um homem que já mostrou estar disposto a eliminar problemas de forma definitiva. Enquanto carrega copos na lavadora, Tori faz sua escolha. Família vem primeiro. Sempre veio e sempre virá. A investigação terá que se adaptar, porque Rebecca Carter não vai se tornar mais uma vítima no império criminoso do marido. Rebecca está sentada em seu Range Rover, em frente à mansão de Beverly Hills que divide com Harrison, incapaz de entrar. A casa parece diferente agora. Os portões de ferro imponentes, a fonte de mármore, os jardins impecavelmente cuidados que custam mais, por mês, do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Tudo aquilo parece uma prisão bonita. Seu telefone vibra sem parar com mensagens de Harrison, cada uma mais desesperada que a anterior. *bebê, por favor, venha para casa para conversarmos. Não é o que você pensa. A Sloane não significa nada para mim. Você está carregando meu filho, isso não significa nada. Rebecca apaga cada mensagem sem responder. Suas mãos tremem ao pensar na cena do Romanos. A humilhação não foi apenas pela bebida ou pelas palavras cruéis, mas pelo jeito como Harrison a olhou, como se fosse um incômodo, um problema a ser administrado, não sua esposa. Ela pensa na garçonete que lhe mostrou uma bondade inesperada. Havia algo familiar nela, algo que puxava sua memória, mas ela não conseguiu identificar. 20 minutos depois, finalmente atravessa os portões. A casa está toda iluminada. O Porsche de Harrison já está na entrada circular, junto de uma Mercedes preta que ela não reconhece. Lá dentro, encontra Harrison andando de um lado para o outro em seu escritório revestido de mogno, um copo de uísque na mão. Ele trocou o smoking por jeans e suéter, mas ainda parece agitado. Outro homem está sentado em uma das poltronas de couro, Marcus Webb, sócio de Harrison e dono do restaurante Romanos. Rebecca! Harrison exclama, aliviado. Graças a Deus você voltou. Precisamos conversar. Sobre sua esposa grávida ou sobre sua namorada de 26 anos.
Rebeca pergunta, sem sequer reconhecer a presença de Marcos. Marcos pigarreia. Talvez eu devesse ir. Não, fique. Harrison responde bruscamente. Então, para Rebeca, não é. Eu nunca quis que isso acontecesse, Harrison diz. Ela estava trabalhando em alguns projetos de consultoria e nos aproximamos. Não significa nada, Rebeca. Você e o bebê. Vocês são minha família. Sua família. Rebeca repete, vazia. A família que você humilhou diante de metade de Beverly Hills esta noite. Marco se remexe, desconfortável, na poltrona. Talvez devêssemos discutir negócios depois. Harrison. Que negócios? Rebeca pergunta, olhando entre os dois. São quase 10 da noite. Que negócios são tão urgentes que não podem esperar até amanhã? Harrison e Marcos trocam um olhar que não escapa a Rebeca. Em 4 anos de casamento, ela aprendeu a ler as expressões do marido. E essa significava perigo. Apenas alguns problemas nos livros do restaurante. Marcos diz suavemente. Nada que a preocupe. Mas Rebeca tem anos de experiência em marketing. Ela sabe quando estão mentindo para ela. Certo. Porque a esposinha grávida não deve se preocupar com assuntos de negócios, não é? O telefone dela toca. O som agudo no ambiente tenso. O número é desconhecido. Senhora Carter. A voz do outro lado é disfarçada, cuidadosamente modulada. Aqui fala alguém que se importa com sua segurança. A senhora precisa sair de casa esta noite. Seu marido não é quem você pensa que ele é. O sangue de Rebeca gela. Quem é você? A garçonete do Romanos. Meu nome é Vitória Martinez. Rebeca, preciso que me ouça com muita atenção. Eu sou uma agente federal. E também sou sua meia-irmã. O telefone escorrega dos dedos dormentes de Rebeca e cai no chão de madeira, fazendo barulho. Harrison e Marcos se viram imediatamente. Rebeca. Harrison pergunta. O que houve? Quem era? Rebeca encara o marido, realmente enxergando-o pela primeira vez em meses. As reuniões até tarde que começaram 8 meses atrás. As ligações criptografadas no escritório trancado. O jeito como sempre paga tudo em dinheiro agora. Até compras grandes. O novo sistema de segurança instalado no mês passado, com câmeras em todos os cantos. Ela pega o telefone com as mãos trêmulas. A linha ainda está aberta. Isso é impossível. Ela sussurra. Mamãe me deu quando você tinha 8 anos. Eu encontrei você quando fez 25. A voz de Vitória continua. Urgente. Lembra? Nós nos conhecemos naquela cafeteria em Santa Mônica. Você usava um vestido azul com flores pequenas. Você chorou quando eu disse quem eu era. O mundo de Rebeca gira. Ela se lembra daquele dia, 5 anos atrás. Uma jovem a abordará, dizendo ser sua meia-irmã. Conversaram por horas, compartilhando memórias da mãe, preenchendo lacunas das vidas uma da outra. Mas haviam concordado em manter a relação em segredo. O estilo de vida luxuoso de Rebeca e o trabalho de Vitória na aplicação da lei tornaram mais seguro manterem distância. Vitória. Ela respira. Estou infiltrada há 8 meses, investigando a empresa do seu marido. Vitória continua. Amanhã de manhã, agentes federais vão prender Harrison por lavagem de dinheiro. 15 milhões de dólares passaram pela Carter Technologies e pelo restaurante Romanos. Você está em perigo. As palavras não fazem sentido. Harrison vende software. Ele doa para hospitais infantis. Ele fala com a barriga dela todas as noites, contando ao bebê por nascer sobre as aventuras que terão juntos. Você está mentindo, Rebeca diz, mas sua voz carece de convicção. O Romanos não é apenas onde a amante dele a humilhou esta noite. Vitória insiste. É o centro de uma operação de lavagem de dinheiro. Harrison não está apenas te traindo, Rebeca. Ele é um criminoso. Harrison aparece na porta do escritório, o rosto pálido. Ouviu o suficiente da conversa para entender o que está acontecendo. Com quem você está falando? Ele pergunta, a voz perigosamente calma. Rebeca encara o marido. Enxerga-o de verdade. O rosto bonito por quem se apaixonou agora endurecido pelo cálculo. As mãos que antes acariciavam sua barriga agora cerradas em punhos. O homem que prometeu amá-la e protegê-la, agora exposto como alguém que ela nunca realmente conheceu. Com a Dea,
Ela diz baixinho. Estou falando com a Dea. O rosto de Harrison fica branco. Atrás dele, Marcus Webb se levanta da cadeira, a mão indo para dentro do paletó. Rebecca. Harrison diz com cuidado. Desligue o telefone. Não. Ela recua em direção à porta. Acho que não vou desligar. Desligue o telefone, ou Marcus e eu teremos que lidar com essa situação nós mesmos. A ameaça é clara. Rebecca vê o cálculo nos olhos de Marcus, o modo como se posiciona entre ela e a porta. Esses homens estão se preparando para machucá-la. A ela e ao bebê. Rebecca, saia daí agora. A voz de Vitória estala pelo telefone. Estou indo te buscar. Você não pode. Rebecca sussurra, ainda encarando Harrison. Vai comprometer sua cobertura. A investigação já acabou de qualquer jeito. Temos provas suficientes. Sua segurança é mais importante do que qualquer coisa. Harrison avança para pegar o telefone, mas Rebecca é mais rápida. Grávida de 7 meses, e ainda assim mais rápida que o marido milionário. Ela se esquiva e corre para a escada, o vestido de maternidade esvoaçando atrás dela. Rebecca! Harrison grita. Você não entende o que está acontecendo aqui. Ela chega ao quarto principal e bate a porta, trancando-a no mesmo instante em que Harrison começa a socar o outro lado. Suas mãos tremem enquanto tenta pensar com clareza. Vitória disse que estava vindo, mas quanto tempo isso levaria? E o que Harrison e Marcus fariam enquanto isso? Rebecca, me escuta. Harrison chama pelo outro lado da porta, a voz assumindo o tom doce que usa quando quer algo. Eu posso explicar tudo. O dinheiro era para nós, para o nosso futuro, para a faculdade do bebê. Eu estava tentando nos garantir a vida. Mas Rebecca se lembra agora, com clareza horrível. O modo como Harrison insistiu em combinar todas as contas quando se casaram, mas manteve as finanças da empresa completamente separadas. Como ele sempre parecia saber onde ela ia, com quem estava, o que comprava. O rastreador de GPS que ele insistiu em colocar em seu carro para segurança. O novo sistema de segurança com câmeras em todos os cômodos, exceto no escritório. Ela viveu em uma jaula bonita, e nunca percebeu. Seu telefone vibra com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Asterisco se você não cooperar, acidentes acontecem com mulheres grávidas o tempo todo. Nós sabemos onde você está. Sabemos onde sua irmã trabalha asterisco. Vitória sabe que ele tem razão. Mas também sabe que Rebecca carrega sua sobrinha ou sobrinho. E que Harrison Carter já demonstrou que está disposto a eliminar problemas permanentemente. Eu tenho que tentar, ela diz. Enquanto isso, na mansão dos Carter, Rebecca vasculha os pertences de Harrison com precisão metódica. Se ele é realmente um criminoso, tem que haver provas em algum lugar. No quarto, ela encontra, na gaveta do criado mudo, escondida atrás de um fundo falso. Descobre por acidente, uma pistola 9mm carregada, 2 passaportes falsos com a foto de Harrison mas nomes diferentes, $50 mil em dinheiro vivo e passagens para as Ilhas Cayman, datadas para amanhã. Amanhã. Menos de 24 horas. O marido estava planejando desaparecer, presumivelmente com Sloan e os milhões roubados. O que teria acontecido com Rebecca e o bebê? Harrison os levaria junto, forçando-os a uma vida em fuga? Ou os transformaria em pontas soltas a serem eliminadas permanentemente? Seu laptop ainda está conectado à rede do marido, mais uma peça da vigilância que ela nunca questionara. Ela começa a fotografar registros financeiros, números de contas offshore, comunicações entre Harrison e Marcus Webb discutindo transferências de dinheiro e eliminação de problemas. A porta do quarto principal é de carvalho maciço, mas Rebecca ouve vozes lá embaixo. Harrison, Marcus, e pelo menos mais 2 homens, a julgar pelos tons diferentes. Estão discutindo algo em sussurros urgentes, as vozes subindo e descendo. Rebecca encontra a mala de emergência de Harrison escondida no fundo do closet. Mais dinheiro, mais documentos falsos, e um mapa detalhado do México, com rotas específicas destacadas. Isto não é uma operação improvisada. Este é um plano de fuga que vem sendo preparado há meses. O telefone de Rebecca toca. É Vitória de novo. Estou a 5 minutos de distância. Vitória diz sem preâmbulos. Qual é a sua situação? Trancada no quarto principal.
Harrison tem uma arma, passaportes falsos, passagens para as Ilhas Cayman para amanhã. Encontrei provas da lavagem de dinheiro no computador dele. Envie-me tudo o que encontrou. O e-mail é v.martinez@federalburial.gov. Mail to vmartinez@federalburial.gov. Rebeca. Fique longe das janelas. Se acharem que você vai tentar escapar, podem decidir acabar com isso rápido. Rebeca fotografa tela após tela de provas incriminatórias, as mãos firmes apesar do coração acelerado. A gravidez a mudou de formas que ela só começa a entender. Ela não é mais a mesma mulher que sempre cedia a Harrison, confiando no julgamento dele em vez dos próprios instintos. Ela é mãe agora, mesmo antes da filha nascer, e mães protegem seus filhos, custe o que custar. O telefone vibra novamente com uma mensagem de Marcos Webb. Asterisco, sua irmã acha que é esperta, mas sabemos exatamente quem ela é. Agente Vitória Martinez, DEA, 28 anos, mora sozinha no apartamento 4B, 1247 Riverside Drive. Acidentes também acontecem com agentes federais asterisco. O sangue de Rebeca gela. Eles sabem sobre Vitória. Isso significa que a investigação federal foi comprometida. Ela liga para Vitória imediatamente. Eles sabem quem você é. Eles sabem onde você mora. É uma armadilha. Eu sei, Vitória responde com calma. Fui descoberta há pelo menos 1 hora. Mas isso não muda nada. Não vou deixar você sozinha com esses homens. Se vão matar uma agente federal, já estão planejando matar uma agente federal, uma mulher grávida e qualquer outra pessoa que ameace a operação. A voz de Vitória agora é dura, profissional. A única questão é se vamos deixar que façam isso nos termos deles ou nos nossos. Rebeca ouve portas de carros batendo lá fora. Pela janela do quarto, vê SUVs pretos cercando a propriedade. Mas são agentes federais vindo ajudar, ou mais associados de Harrison, para garantir seu silêncio. A casa mergulha na escuridão. Harrison cortou a energia principal, restando apenas a iluminação de emergência nos corredores. No quarto, Rebeca fica quase às cegas. O telefone toca mais uma vez. É a voz de Harrison, mas diferente, fria, calculista, como se um estranho usasse a voz do marido. Rebeca, você tem 2 escolhas. Ele diz. Desça agora e vamos desaparecer juntos. Vamos criar nosso filho em algum lugar lindo e seguro, longe dessa confusão. Ou fique aí em cima. E descubra o que acontece com quem ameaça meus negócios. Ao fundo, ela ouve Marcos Webb. Apenas elimine o problema. Harrison. Os 2 problemas. Faça parecer uma invasão de domicílio que deu errado. Existe uma terceira escolha. Rebeca responde, a voz firme apesar do terror. Aquela em que eu acabo com você. Ela desliga e liga imediatamente para Vitória. Quão perto você está? Estou entrando no seu bairro agora. Rebeca. Preciso que fique exatamente onde está. Não tente ser uma heroína. Reforços profissionais estão a caminho. Mas só daqui a pelo menos 30 minutos. 30 minutos. Rebeca olha para o dinheiro vivo na mala de Harrison. Eles não vão esperar 30 minutos. Então é melhor esperarmos que 30 minutos sejam suficientes. A ligação cai. Rebeca está sozinha no escuro, com o filho ainda não nascido, cercada por homens que a veem apenas como um problema a ser eliminado. Mas ela não é mais a mesma mulher indefesa que fugiu humilhada do Romanos algumas horas atrás. Descobriu reservas de força que nem sabia que tinha. E possui algo que Harrison e Marcos não têm, uma irmã que é agente federal. E Vitória Martinez nunca falhou em completar uma missão. O som de vidro quebrando ecoa pela casa. O cerco começou. Vitória arromba a porta dos fundos da mansão Carter com ferramentas de seu kit da DEA. Seus movimentos são silenciosos e eficientes. A casa é um labirinto de mármore e sombras, mas ela estudou as plantas durante a investigação. Conhece cada entrada, cada saída, cada cômodo onde um criminoso poderia tentar resistir. A mansão parece um mausoléu na escuridão. A iluminação de emergência lança sombra sinistra sobre obras de arte móveis que custam mais do que casas inteiras. Vitória avança pela cozinha e áreas de serviço, baixa e atenta. Ouve vozes vindas do escritório de Harrison. Pelo menos 4 homens discutindo em sussurros urgentes.
Reconhece a voz de Harrison e a de Marcus Webb. As outras duas são desconhecidas, provavelmente profissionais contratados para lidar com o problema Rebecca. A esposa sabe sobre o Romanos, sobre a investigação federal, tudo. Marcus diz. Ela tem provas, fotos. Provavelmente já enviou para alguém. Então eliminamos o problema. Outra voz responde, plana, sem emoção. Faz parecer uma invasão de domicílio. Mulher grávida tenta se defender. Morre na luta. Acontece mais do que as pessoas imaginam. Ela está carregando meu filho. Harrison protesta, mas sem convicção. Deveria ter pensado nisso antes de casar com alguém que poderia ameaçar a operação. A voz profissional retruca. Há também uma agente federal envolvida. A garçonete do restaurante. Marcus acrescenta. O maxilar de Vitória se contrai. Esses homens discutem assassinato como se fosse transação comercial. Rebecca nunca soube nada sobre as atividades criminosas do marido antes daquela noite. Era uma vítima inocente, assim como todas as famílias destruídas pelas drogas que a operação de lavagem de dinheiro de Harrison financiava. No andar de cima, Rebecca encontra o laptop de Harrison ainda conectado à rede corporativa. Fotógrafa registro após registro. Contas offshore, comunicações entre Harrison e organizações criminosas de Miami. Rebecca aproveita a distração para escapar pela porta da varanda do quarto principal. Grávida de 7 meses, ela desce do segundo andar usando a treliça de era que Harrison mandara instalar apenas por estética. Ela havia rido da obsessão dele por detalhes arquitetônicos quando se mudaram, mas agora esses detalhes poderiam salvar sua vida. O bebê chuta forte enquanto Rebecca faz a descida lenta e cuidadosa. Fique comigo. Ela sussurra para a filha por nascer. Só mais um pouco. No quintal, encontra Harrison à espera, perto da casa da piscina, sua arma em punho. A iluminação de emergência da mansão projeta sombras estranhas sobre seus traços familiares, fazendo parecer um estranho. Eu realmente esperava que não chegasse a isso. Ele diz, por um momento, soa como o homem com quem ela se casou. Você ia me matar, Rebecca afirma friamente. Sua esposa grávida. Eu ia te salvar, Harrison responde. Levar você para algum lugar seguro, onde a Dea não pudesse nos tocar. Poderíamos criar nossa filha em uma praia na Costa Rica, com mais dinheiro do que conseguiríamos gastar em 3 vidas. Matando a agente federal que o investigava, o rosto de Harrison se contorce com algo que poderia ser arrependimento. Como você sabe sobre? Então a compreensão surge em seus olhos. A garçonete. Ela é a agente. E, de alguma forma, você confiou nela. Ela é minha irmã, Rebecca diz simplesmente. A revelação atinge Harrison como um golpe físico. Todo o sangue some de seu rosto enquanto as peças se encaixam. Sua meia-irmã. A que você conheceu 5 anos atrás. A que trabalha na lei. Minha irmã, que viu você me humilhar hoje à noite. Que construiu um caso contra você durante 8 meses. Que arriscou sua carreira e a própria vida para me salvar. Atrás de Harrison, Vitória surge da casa, sua arma de serviço apontada para o peito dele. O uniforme preto de garçonete está rasgado e manchado de sangue, mas suas mãos estão firmes. Harrison Carter. Ela anuncia com a voz treinada para prisões. Você está preso por lavagem de dinheiro, conspiração para cometer assassinato e tentativa de assassinato de uma testemunha federal. A arma de Harrison oscila entre Rebecca e Vitória. Seu rosto percorre emoções, raiva, medo, desespero e, por fim, um cálculo frio que Rebecca nunca havia visto antes. Se eu não puder ter minha família. Ele diz, a voz sem calor algum, ninguém poderá. Ele aponta a arma para a barriga grávida de Rebecca. 2 tiros ecoam simultaneamente na noite de Beverly Hills. Harrison Carter, milionário, CEO de tecnologia e mente criminosa, desaba ao lado de sua própria piscina. O treinamento federal de Vitória foi mais rápido do que o desespero dele. Rebecca cai em uma cadeira de piscina, a mão pressionada contra a barriga. O bebê está bem, Vitória garante rapidamente, verificando se há ferimentos, sem tirar a arma do corpo imóvel de Harrison. Mas precisamos levá-la ao hospital. Esse estresse pode induzir um parto prematuro. As sirenes soam ao longe. Finalmente, os reforços de Sullivan chegam, junto com a polícia local e paramédicos.
Marcus Webb é preso tentando fugir pela cozinha, as mãos algemadas atrás das costas. Os dois assassinos profissionais não sobreviveram à resposta tática de Vitória. Na casa, Harrison sobrevive aos ferimentos, mas por pouco. Ele enfrentará o julgamento de um leito de hospital e, depois, passará o resto da vida em uma prisão federal. Enquanto os paramédicos colocam Rebecca na ambulância, Vitória sobe ao lado dela, segurando a mão da irmã. Sinto muito por não ter contado antes, Vitória diz. Quem eu era? O que estava investigando? Você salvou minha vida, Rebecca responde, fraca. Salvou nossas vidas. É isso que as irmãs fazem. No Cedars-Sinai Hospital, a doutora Emily Davidson confirma o que Vitória suspeitava. O estresse desencadeou contrações de trabalho de parto precoce, mas mãe e bebê estão estáveis com a intervenção médica adequada. Vocês tiveram muita sorte, a doutora diz. Mais algumas horas nesse nível de estresse e estaríamos diante de um parto prematuro, ou pior. O tempo da minha irmã sempre foi perfeito, Rebecca diz com um sorriso fraco. 3 dias depois, Rebecca testemunha por videoconferência de sua cama de hospital, enquanto Vitória senta-se ao seu lado, sem mais disfarces. O promotor federal estima que o depoimento de Harrison, combinado com as provas fotografadas por Rebecca, derrubará operações de lavagem de dinheiro em 6 estados e 3 países. E agora? Rebecca pergunta quando a audiência termina. Agora você se cura, Vitória responde. Descobre que tipo de vida quer construir para si mesma e para sua filha. Nossa filha, Rebecca corrige. Emma Vitória Carter. Já decidi o nome. Os olhos de Vitória se enchem de lágrimas. Você não pode dar meu nome a ela. Eu sou apenas a irmã que chegou tarde demais para a festa. Você é a irmã que chegou quando mais importava. Do lado de fora da janela do hospital, Beverly Hills segue sua busca implacável por riqueza e status. Mas dentro do quarto, 2 irmãs que se encontraram 2 vezes, uma como adultas escolhendo a família, outra como aliadas escolhendo a justiça, começam a planejar um futuro bem diferente. Um futuro construído sobre a verdade, não sobre mentiras. Sobre o amor, não sobre dinheiro. Sobre a família que escolhe aparecer quando o mundo desmorona. Alguns finais são, na verdade, começos disfarçados. 2 semanas depois, Rebecca está em um tribunal do centro de Los Angeles, a mão apoiada na barriga arredondada enquanto observa o marido milionário ser condenado a 25 anos de prisão federal. Harrison Carter, já estampado nas capas de revistas de negócios, agora veste macacão laranja e algemas. O promotor federal lê as acusações: lavagem de dinheiro, conspiração, tentativa de assassinato de uma testemunha federal e terrorismo doméstico relacionado às conexões com cartéis. As provas que Rebecca fotografou do computador foram cruciais para conectar a Carter Technologies a organizações criminosas em 3 países. Este réu usou sua empresa legítima como fachada para uma das operações de lavagem de dinheiro mais sofisticadas que já encontramos, o promotor declara. Suas ações viabilizaram o tráfico de drogas que destruiu inúmeras famílias e comunidades. Quando sua esposa grávida descobriu seus crimes, ele tentou assassiná-la para proteger sua organização criminosa. O advogado de defesa de Harrison tenta pintá-lo como um homem que fez más escolhas sob pressão, mas as provas são esmagadoras. 15 milhões de dólares rastreados através do restaurante Romanos, comunicações com líderes de cartéis, planos para eliminar testemunhas federais, passaportes falsos e uma rota de fuga para as Ilhas Cayman. Diante da oportunidade de falar antes da sentença, Harrison olha diretamente para Rebecca. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Achei que estava protegendo o futuro da nossa família. Rebecca encara o homem que um dia amou, enxergando claramente pela primeira vez. Você não estava protegendo nossa família. Estava protegendo seu dinheiro. O juiz sentencia Harrison a 25 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Marcus Webb recebe 15 anos por seu papel na conspiração. Os outros membros da operação estão mortos ou enfrentam sentenças semelhantes. De volta à sua função regular na DEA, Vitória encontra Rebecca do lado de fora do tribunal. Como você se sente? Aliviada, Rebecca responde com sinceridade. E apavorada. Fui a senhora Harrison Carter por 4 anos. Não sei quem sou sem essa identidade. Você é Rebecca, Vitória diz simplesmente. Vai ser mãe.
É minha irmã. Essas coisas importam mais do que qualquer marido milionário. Elas dirigem até o novo apartamento de Rebecca em Santa Mônica, um modesto 2 quartos perto da praia, que custa por mês menos do que Harrison gastava em vinho. Rebecca vendeu a mansão em Beverly Hills e a maior parte do conteúdo, guardando apenas itens de valor sentimental e doando. O resto foi para instituições de caridade. O acordo do seguro, proveniente dos ativos legítimos de Harrison, dá a Rebecca dinheiro suficiente para viver confortavelmente sem precisar trabalhar. Mas ela já planeja reabrir sua consultoria de marketing. Precisa de um propósito além de ter sido apenas a esposa de um homem rico. O que aconteceu com a Sloan? Vitória pergunta enquanto elas desempacotam caixas no quarto do bebê. Rebecca sorri, amarga. Acontece que jogar bebidas em mulheres grávidas enquanto seu namorado toca um esquema criminoso não ajuda muito na escalada social. A última vez que soube, ela estava trabalhando no varejo em Fênix, tentando evitar a atenção da mídia. Elas montam juntas o berço, atrapalhadas com as instruções, mas determinadas a conseguir. É o tipo de atividade doméstica normal que Rebecca nunca pensou que compartilharia com Vitória. Você se arrepende de alguma coisa? Vitória pergunta. De ter se casado com ele, da vida que teve? Rebecca considera a pergunta seriamente. Me arrependo de não ter visto quem ele realmente era antes. Me arrependo de ter ficado tão isolada, sem ninguém para conversar quando as coisas pareciam erradas. Mas não me arrependo das experiências que me trouxeram até aqui. Ela gesticula pelo pequeno apartamento, com seus móveis de segunda mão e vista para o oceano. Isso aqui parece mais lar do que aquela mansão jamais foi. Emma chuta forte, como se concordasse com a avaliação da mãe. A data prevista ainda está há 6 semanas, mas a doutora Davidson quer monitorar Rebecca de perto por causa do trauma. Já pensou no que vai contar para Emma sobre o pai dela? Vitória pergunta, suavemente. A verdade, Rebecca responde sem hesitar. A verdade de acordo com a idade, mas ainda assim a verdade. Que ele fez escolhas que machucaram pessoas, inclusive nós. Que, às vezes, as pessoas que amamos nos decepcionam. Mas isso não significa que o amor em si esteja errado. Vitória assente, aprovatória. Isso é muito sábio. Aprendi com a melhor, Rebecca diz, apertando a mão da irmã. Obrigada por aparecer quando meu mundo desabou. É o que família faz. O sol se põe pelas janelas voltadas para o oeste. As duas irmãs sentam-se no sofá de Rebecca, planejando um futuro que nenhuma delas poderia imaginar um mês antes. Vitória será transferida para o escritório da DEA em Los Angeles, para ficar mais perto de Rebecca e Emma. Rebecca reconstruirá sua carreira em seus próprios termos, usando habilidades que havia esquecido que possuía. O telefone de Rebecca vibra com uma mensagem de número desconhecido. * parabéns pelo testemunho. Harrison tinha sócios muito poderosos. Alguns deles não estão felizes com a atenção que você trouxe para suas operações. Cuidado *. Rebecca mostra a mensagem à Vitória sem comentar. A expressão da irmã endurece com a determinação familiar. Parece que ainda não terminamos. Ótimo, Rebecca responde, surpreendendo a si mesma. Estou cansada de ser vítima. Se os associados de Harrison quiserem ameaçar minha família, vão descobrir que hormônios da gravidez tornam as mulheres muito perigosas quando devidamente motivadas. Vitória ri, reconhecendo algo novo e feroz na voz da irmã. Emma vai ter uma mãe e uma tia de respeito. Isso mesmo, Rebecca acrescenta. Do lado de fora, o Oceano Pacífico se estende até o horizonte. É o mesmo que ela via da mansão em Beverly Hills, mas agora a paisagem parece completamente diferente, menos impecável, mais real, cheia de possibilidades em vez de limitações. Algumas histórias terminam com justiça feita e criminosos presos. Outras terminam com a compreensão de que justiça é um processo contínuo, e que família é algo que se escolhe todos os dias. Rebecca Carter, não mais a esposa de um milionário, mas ainda uma mulher de força considerável, escolhe a família. Escolhe a verdade. Escolhe uma vida onde jogar bebidas em mulheres grávidas tem consequências, onde agentes federais também são irmãs e onde o amor significa aparecer quando o mundo de alguém desmorona. Emma Victoria Carter nascerá nesse mundo em 6 semanas. Crescerá sabendo que sua mãe e sua tia são o tipo de mulheres que não recuam diante de ameaças,
que se protegem mutuamente e que entendem que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. E, se os antigos associados de Harrison quiserem testar essa teoria, logo descobrirão que ameaçar uma grávida e sua irmã Dadea é uma péssima escolha de vida. Algumas lições são aprendidas do jeito difícil. Outras são ensinadas na mira de uma arma de serviço por mulheres que já sobreviveram ao pior e saíram ainda mais fortes. As mulheres Carter estão prontas para o que vier. 6 semanas depois, Emma Victoria Carter vem ao mundo às 3h37 da manhã, berrando de indignação por ter sido arrancada de seu ambiente quente e confortável. Pesa 2,9 quilos e tem o queixo determinado da mãe e os olhos atentos e inteligentes da tia. Victoria segura a sobrinha pela primeira vez enquanto Rebecca se recupera do parto, maravilhada com os dedinhos perfeitos e o jeito sério com que Emma parece estudar tudo ao redor. Ela já tem o seu jeito desconfiado, Rebecca diz, fraca, da cama. Já está analisando todo mundo como se fossem criminosos. Isso é um traço de sobrevivência na nossa família, Victoria responde, sem tirar os olhos de Emma. E ela vai precisar. A doutora Davidson confirma que mãe e filha estão saudáveis, sem complicações decorrentes do estresse da gravidez. Você tem uma lutadora aqui, ela diz a Rebecca. Batimentos fortes, reflexos excelentes e já tentando levantar a cabeça. Muito avançada para um recém-nascido. Deve ser a adrenalina. Rebecca brinca. Passei os últimos 2 meses de gravidez fugindo de assassinos e testemunhando contra cartéis. Ela provavelmente ensaiou a rota de fuga desde o 2º trimestre. Elas levam Emma para o apartamento em Santa Mônica, que agora é um verdadeiro lar. Algo que a mansão de Beverly Hills nunca foi. Rebecca o mobiliou com peças que têm significado para ela, não para impressionar visitantes. O quarto do bebê tem vista para o oceano, e Emma parece fascinada pelo som das ondas através da janela aberta. Rebecca também comprou uma pistola 9mm, o mesmo modelo que pegou da mesa de cabeceira de Harrison naquela noite. Ela treina em um estande de tiro 2 vezes por semana, já boa o suficiente para se qualificar para porte de arma. Passei 4 anos sendo protegida por alguém, quem acabou sendo minha maior ameaça, ela explica a Victoria. Nunca mais. Se alguém quiser machucar Emma ou a mim, vai ter que suar para conseguir. Emma próspera em seus primeiros meses de vida, alcançando todos os marcos de desenvolvimento cedo e demonstrando sinais da inteligência que corre em sua família. Dorme a noite toda com 8 semanas. Começa a sorrir com 10 e tenta rolar com 12. Ela vai dar trabalho, observa a doutora Davidson em uma consulta de rotina. Bebês tão atentos e fisicamente avançados geralmente dão. É melhor começar a preparar a casa agora, antes que ela descubra como escapar do berço. Rebecca e Victoria trocam olhares de cumplicidade. Fuga, afinal, parece ser um traço familiar. Na consulta de 6 meses, a doutora Davidson pergunta sobre o estado emocional de Rebecca e sua rede de apoio. A maternidade solo pode ser isoladora, especialmente depois de experiências traumáticas. Você tem ajuda quando precisa? Tenho a melhor ajuda possível, Rebecca responde, observando Victoria fazer caretas para Emma durante o exame. Minha irmã é agente federal, especialista em segurança pessoal, e é totalmente dedicada a proteger Emma e a mim. Eu me sinto mais segura agora do que jamais me senti casada. E é verdade. O apartamento modesto, com seus recursos de segurança aprimorados, transmite mais sensação de proteção do que a mansão de Beverly Hills com todas as câmeras e alarmes. A presença de Victoria oferece tanto proteção prática quanto apoio emocional, algo que Harrison nunca ofereceu. Elas celebram o primeiro Natal de Emma de forma simples. Apenas as 3, uma pequena árvore enfeitada com ornamentos artesanais e fotos dos primeiros meses da bebê. Nada a ver com as festas extravagantes que Rebecca organizava como esposa de Harrison. E infinitamente melhor. No ano que vem, ela já vai estar andando, Victoria comenta, segurando Emma no colo enquanto abrem presentes. Vamos ter que correr atrás dela em volta da árvore. Ano que vem podemos estar em outro lugar. Rebecca reflete. Estou pensando em expandir a consultoria. Talvez abrir um escritório em São Francisco ou Seattle. Lugares com escolas melhores e mais oportunidades. Onde você for, eu vou. Victoria responde simplesmente. Emma precisa da tia dela. E eu preciso da minha família. Sentadas no sofá,
As duas assistem ao pôr do sol pintando o oceano de dourado e rosa, com Emma balbuciando contente entre elas. É o tipo de momento que Rebecca achava que queria com Harrison. Pacífico, doméstico, cheio de amor e possibilidades. Mas este é melhor, porque é real. Não há segredos, nem mentiras, nem operações criminosas escondidas. Apenas duas irmãs que se encontraram, escolheram-se e construíram juntas uma vida em torno de um bebê que representa o futuro. Emma estica os dedinhos gordinhos para as luzes da árvore, e as duas caem na risada com sua expressão determinada. Ela, sem dúvida, dará trabalho, mas é o trabalho delas, e Rebecca e Vitória já provaram que conseguem lidar com qualquer coisa, desde que juntas. As mensagens ameaçadoras pararam meses atrás, provavelmente porque os antigos associados de Harrison agora têm problemas maiores depois que a rede de lavagem de dinheiro foi exposta. Mas mesmo que novas ameaças surjam, as mulheres Carter estão prontas. Sobreviveram ao pior que milionários criminosos e investigações federais poderiam lançar contra elas. O que vier a seguir, enfrentarão do mesmo jeito que sempre fizeram. Juntas, com determinação feroz e nenhuma paciência para quem ousar ameaçar sua família. Emma Victoria Carter crescerá sabendo que família é aparecer, que força vem da verdade e não do dinheiro, e que as pessoas mais perigosas do mundo são mulheres que decidiram proteger quem amam. Algumas lições valem a pena ser passadas para a próxima geração. 2 anos depois, Rebecca está no saguão do restaurante Romanos, completamente reformado e reaberto sob nova administração. O FBI devolveu o imóvel aos donos originais após a condenação de Marcus Webb, e eles o transformaram em um espaço familiar, sem nenhuma semelhança com sua antiga função de fachada criminosa. Emma, agora uma menina precoce de 2 anos, com a determinação da mãe e a perspicácia da tia, segura a mão de Rebecca e observa tudo com desconfiança. Foi aqui que a mamãe conheceu a tia Tori? Emma pergunta, clara e precisa. Ela fala em frases completas e tem um vocabulário que impressiona a todos. Foi aqui que tudo começou, Rebecca confirma. Onde aprendi que, às vezes, as piores coisas que acontecem conosco levam às melhores. Elas estão esperando Vitória para o almoço, uma tradição mensal desde o primeiro aniversário de Emma. Vitória agora é agente sênior, chefiando uma força-tarefa contra o tráfico humano no sul da Califórnia. Rebecca expandiu sua consultoria para incluir gestão de crises de mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Trabalho desafiador, mas profundamente significativo. Emma avista Vitória entrando e solta um gritinho de alegria, correndo até ela. Vitória a pega no colo, girando-a no ar enquanto a menina gargalha. Como está minha agente federal favorita em treinamento? Vitória pergunta, acomodando Emma na cadeirinha. Pratiquei meus nós de fuga hoje de manhã. Emma anuncia orgulhosa. A mamãe diz que estou ficando muito boa em desamarrar coisas. Ela descobriu como sair do cinto da cadeirinha do carro semana passada. Rebecca comenta, balançando a cabeça. A encontrei de pé no banco de trás, toda orgulhosa. Essa é a minha menina, Vitória aprova. Sempre tenha uma estratégia de saída. Elas pedem o almoço de um cardápio que agora oferece ingredientes orgânicos e locais, em vez dos itens importados caríssimos de antigamente. O novo Romanos é exatamente o tipo de lugar que Rebecca gostaria que tivesse existido quando era casada com Harrison. Acolhedor, familiar, transparente. Alguma novidade sobre o Harrison? Vitória pergunta, cuidadosa. É uma questão que faz a cada poucos meses, apenas por segurança. O advogado dele entrou com outro recurso, mas foi negado. Rebecca responde. 25 anos sem condicional. Já cumpriu 2. Vai estar quase aos 70 quando sair. Se cumprir tudo. Emma, ouvindo com atenção, intervém. É aquele o homem que fez escolhas ruins? Rebecca e Vitória trocam olhares. Sempre foram honestas com Emma em termos adequados à idade, explicando que o pai dela fez escolhas que machucaram pessoas e precisou enfrentar as consequências. É sim, querida, Rebecca confirma. Ele vai querer me conhecer algum dia? É a pergunta que Rebecca temia e para a qual se preparava desde o nascimento da filha. Eu não sei. Se ele quiser e você também, quando for maior, resolveremos juntas. Mas isso ainda está muito longe. Emma acena com seriedade e logo muda de assunto, intrigada com o formato do sanduíche de queijo. É verdade.
Vitória treinou Emma em noções básicas de segurança desde que começou a andar. Como ligar para o 911, como se esconder em emergências, como fugir de estranhos. Para Emma, são jogos, mas também habilidades que podem salvar sua vida. Rebecca também aprendeu defesa pessoal avançada, melhorou sua mira e desenvolveu uma mentalidade de segurança que impressionaria até guarda-costas profissionais. Hoje, carrega-se de forma diferente, alerta, confiante, preparada para problemas mesmo quando não espera nenhum. Precisamos voltar, Vitória diz, checando o relógio. Tem uma reunião às 4 sobre um novo caso. Emma protesta ao ser tirada do pier, mas se anima quando Vitória promete levá-la à praia no fim de semana. Elas dirigem de volta ao apartamento de Rebecca em silêncio confortável. Emma adormece na cadeirinha, apesar de jurar que não estava cansada. Em casa, Rebecca trabalha em propostas para clientes enquanto Emma cochila, e Vitória revisa arquivos de casos na mesa da cozinha. É uma cena doméstica que nenhuma delas poderia ter imaginado anos atrás. Quem acabou sendo minha maior ameaça, ela explica a Vitória. Nunca mais. Se alguém quiser machucar Emma ou a mim, vai ter que lutar muito para conseguir. Emma próspera em seus primeiros meses de vida, alcançando todos os marcos de desenvolvimento cedo e mostrando sinais claros da inteligência que corre na família. Dorme a noite toda com 8 semanas. Começa a sorrir com 10 e tenta rolar com 12. Vai dar trabalho, observa a doutora Davidson em uma consulta de rotina. Bebês tão atentos e fisicamente avançados geralmente dão. É melhor começar a adaptar a casa agora, antes que ela descubra como escapar do berço. Rebecca e Vitória trocam olhares cúmplices. Arte de fuga parece ser um traço familiar. No exame de 6 meses, a doutora pergunta sobre o estado emocional de Rebecca e sua rede de apoio. A maternidade solo pode ser isoladora, especialmente depois de experiências traumáticas. Você tem ajuda quando precisa? Tenho a melhor ajuda possível, Rebecca responde, observando Vitória brincar com Emma durante o exame. Minha irmã é agente federal, especialista em segurança pessoal e completamente dedicada a proteger Emma e a mim. Hoje me sinto mais segura do que jamais me senti casada. É verdade. O apartamento modesto, reforçado com recursos de segurança, transmite mais sensação de proteção do que a mansão de Beverly Hills, cheia de câmeras e alarmes. A presença de Vitória oferece tanto proteção prática quanto apoio emocional, algo que Harrison nunca ofereceu. O primeiro Natal de Emma é simples. Apenas às 3, uma pequena árvore decorada com enfeites artesanais e fotos dos primeiros meses da bebê. Nada a ver com as festas luxuosas que Rebecca organizava como esposa de Harrison. E infinitamente melhor. No ano que vem, ela já vai estar andando, Vitória comenta, segurando Emma no colo. Vamos ter que correr atrás dela em volta da árvore. Ano que vem podemos estar em outro lugar. Rebecca reflete. Estou pensando em expandir a consultoria. Talvez abrir um escritório em São Francisco ou Seattle. Lugares com escolas melhores e mais oportunidades. Onde você for, eu vou, Vitória responde simplesmente. Emma precisa da tia. E eu preciso da minha família. Sentadas no sofá, elas assistem ao pôr do sol colorir o oceano, com Emma balbuciando contente entre elas. É o tipo de momento que Rebecca achava que queria com Harrison. Pacífico, doméstico, cheio de amor e possibilidades. Mas este é melhor, porque é real. Sem segredos, sem mentiras, sem negócios criminosos escondidos. Apenas 2 irmãs que se encontraram, escolheram-se e construíram juntas uma vida em torno de um bebê que representa o futuro. Emma estica os dedinhos para as luzes da árvore, e ambas riem diante da expressão determinada da pequena. Ela vai dar trabalho, sem dúvida, mas é o trabalho delas. E Rebecca e Vitória já provaram que conseguem lidar com qualquer coisa, desde que juntas. As mensagens ameaçadoras cessaram há meses, provavelmente porque os ex-associados de Harrison agora têm problemas maiores depois que a rede de lavagem de dinheiro foi exposta. Mas, se novas ameaças surgirem, as mulheres Carter estão prontas. Sobreviveram ao pior que milionários criminosos e investigações federais poderiam lançar contra elas. O que vier a seguir, enfrentarão da mesma forma. Juntas, com determinação feroz e nenhuma paciência para quem ousar ameaçar sua família. Emma Vitória Carter crescerá sabendo que família é estar presente, que força vem da verdade e não do dinheiro,
e que as pessoas mais perigosas do mundo são mulheres que decidiram proteger quem amam. Algumas lições merecem ser transmitidas para a próxima geração. Asterisco asterisco 3 anos depois, asterisco asterisco. Uma mãe solo, uma agente federal e uma garotinha que já mostra sinais de herdar a tradição familiar de ser impossível de intimidar. O telefone de Rebecca toca. É uma possível cliente, uma mulher cujo marido rico foi preso por fraude. Os detalhes são dolorosamente familiares. Isolamento, controle financeiro, mentiras elaboradas contadas por um homem encantador que parecia bom demais para ser verdade. Posso ajudar você, Rebecca garante. Eu estive exatamente onde você está agora. A coisa mais importante a lembrar é que você é mais forte do que pensa. E não precisa enfrentar isso sozinha. Depois da ligação, Vitória ergue os olhos dos arquivos. Outra. Rebecca confirma. Às vezes acho que todo homem rico de Los Angeles tem um negócio criminoso secreto e uma esposa que não faz ideia do que ele realmente faz. Nem todos, Vitória corrige. Mas o suficiente para manter você ocupada. Elas trabalham em silêncio confortável até Emma acordar pedindo lanches e atenção. O resto da noite segue a rotina que estabeleceram. Jantar juntas, banho, histórias e hora de dormir para Emma, seguido por conversas adultas e planos para o dia seguinte. É uma vida comum em muitos aspectos, mas construída sobre circunstâncias extraordinárias. Duas irmãs que se reencontraram através do crime e de investigações federais. Uma criança cuja existência ajudou a expor as atividades criminosas do próprio pai. Uma família criada por escolha, não apenas por sangue, mantida pela lealdade, não por obrigações legais. Enquanto Rebecca ajeita Emma na cama, a menina faz a pergunta que anda repetindo ultimamente. Você e a tia Tori sempre vão morar perto uma da outra? Sempre. Rebecca promete. Somos família. E família fica junta. Mesmo quando eu crescer, principalmente quando você crescer, vai precisar da sua tia para ensinar como ser forte e corajosa, como ela é. Emma pensa seriamente. Vou ser policial como a tia Tori? Você pode ser o que quiser. Rebecca responde. Policial, médica, professora, empresária. O importante é escolher algo que ajude as pessoas e que faça você sentir orgulho. Como que você faz agora? Como que eu faço agora? Rebecca confirma. Quando Emma adormece, Rebecca encontra Vitória na varanda, falando baixo em seu telefone criptografado sobre detalhes de casos que não pode compartilhar. Ao desligar, sentam-se juntas, observando as ondas e refletindo sobre o quanto mudou desde aquela noite no Romanos. Você acha que Emma vai querer saber mais sobre Harrison quando crescer? Vitória pergunta. Provavelmente. Rebecca responde. Crianças são naturalmente curiosas sobre suas origens. Mas, quando ela for grande o bastante para fazer perguntas difíceis, também será grande o bastante para entender respostas difíceis. E terá a nós para ajudá-la a processar o que descobrir. Isso é o mais importante. Rebecca concorda. Ela nunca vai estar sozinha diante da verdade, seja qual for. Sentam-se em silêncio confortável, duas mulheres que construíram algo bom a partir de circunstâncias que poderiam tê-las destruído. Emma dorme em paz, sonhando sonhos de criança de 2 anos, provavelmente com gaivotas, nós de fuga e tias que sabem tornar o mundo seguro. O amanhã trará novos desafios, casos a resolver, clientes a ajudar, uma garotinha para correr pelo apartamento. Mas, naquela noite, tudo está exatamente como deveria estar. As mulheres Carter construíram uma vida que vale a pena proteger, e já provaram várias vezes que sabem muito bem proteger o que importa. Asterisco asterisco 5 anos depois, asterisco asterisco. Emma Vitória Carter, agora com 7 anos, senta-se no banco do passageiro do Honda Accord de Rebecca. A mochila cheia de deveres de segunda série, a cabeça cheia de perguntas sobre o mundo. Por que não posso ir à sua reunião hoje? Ela pergunta, no trânsito do centro de Los Angeles. Porque é coisa de adulto, Rebecca explica com paciência. Às vezes, os adultos precisam falar de coisas difíceis sem crianças por perto. É sobre pessoas más, como meu pai. As mãos de Rebecca apertam o volante. As perguntas de Emma sobre Harrison ficaram mais sofisticadas conforme ela cresceu, e Rebecca tenta sempre responder com honestidade, protegendo ao mesmo tempo o bem-estar emocional da filha.
É sobre ajudar alguém cujo marido fez escolhas ruins. Sim, Rebeca confirma. Como eu ajudo todas as minhas clientes. Emma assente, séria. Aos 7 anos, já entende mais do mundo do que muitas crianças da idade. Vitória lhe ensinou noções de segurança pessoal. Rebeca explicou conceitos como mentira e manipulação de formas adequadas à idade. E Emma absorveu tudo com a mesma inteligência feroz que aplica em tudo o que faz. Rebeca deixa no apartamento de Vitória, que hoje trabalhará de casa enquanto cuida da sobrinha. A promoção a diretora assistente do escritório da DEA em Los Angeles deu a Vitória mais flexibilidade, e ela a usa para estar presente sempre que pode. Seja boazinha com a tia Tori, Rebeca instrui, enquanto Emma salta do carro. Eu sempre sou boazinha, Emma responde, com um sorriso que sugere o contrário. Vitória aparece na porta, em roupas casuais em vez do traje profissional de costume. Como está minha encrenqueira favorita? Pronta para praticar abrir fechaduras. Emma anuncia. Você disse que hoje a gente podia treinar as técnicas avançadas. Rebeca balança a cabeça enquanto se afasta de carro. Outras crianças brincam de boneca ou videogame. Emma pratica técnicas de fuga e estuda procedimentos de aplicação da lei. Não é uma infância exatamente normal. Mas nada na vida de Emma jamais foi normal. A cliente da tarde de Rebeca é Maria Santos, 43 anos, cujo marido executivo de tecnologia foi preso 3 semanas antes por desvio de fundos da fundação beneficente da empresa. Os detalhes são dolorosamente familiares. Um homem encantador e bem-sucedido, que apresentava uma imagem pública perfeita enquanto cometia crimes sérios em segredo. Fico pensando que deveria ter percebido, Maria diz, chorando no escritório de Rebeca. Devem ter existido sinais que ignorei. Provavelmente houve sinais. Rebeca concorda com delicadeza. Mas isso não faz nada disso ser sua culpa. Esses homens são especialistas em manipulação. São muito bons em esconder suas verdadeiras atividades das pessoas mais próximas. A situação de Maria se complica pelo fato de ser coproprietária de vários imóveis e ter seu nome em algumas das contas usadas no esquema de desvio. Ela enfrenta acusações criminais apesar de não saber de nada. O FBI quer que eu testemunhe contra ele. Maria continua. Mas ele ainda é o pai dos meus filhos. Como posso destruir o pai deles para me salvar? Rebeca se inclina para frente, a voz suave, mas firme. Você não está destruindo ele. Ele se destruiu com as próprias escolhas. Você está protegendo seus filhos de crescerem achando que comportamento criminoso é aceitável. É uma conversa que Rebeca já teve com dezenas de mulheres nos últimos 5 anos. Sua reputação de compreender essas circunstâncias específicas fez dela uma das consultoras de crise mais procuradas do sul da Califórnia. O que você contou para sua filha sobre o pai dela? Maria pergunta. Rebeca pensa cuidadosamente. Contei a verdade, de acordo com a idade dela. Que ele fez escolhas que machucaram pessoas. Que teve de enfrentar as consequências. E que, às vezes, as pessoas que amamos nos decepcionam. Mas também disse que as más escolhas dele não refletem nela. E que ela tem pessoas em sua vida que sempre vão escolher fazer o certo. Ela quer vê-lo? Já perguntou algumas vezes. Eu disse que, se decidir que quer quando for mais velha, vamos descobrir uma forma segura. Mas não vou forçar um relacionamento, nem mentir sobre quem ele é. Maria anota os conselhos de Rebeca sobre representação legal, planejamento financeiro e recursos de apoio emocional. Ao final da sessão de 2 horas, tem um plano concreto para proteger a si mesma e os filhos enquanto coopera com os investigadores federais. Obrigada, Maria diz ao se despedirem. Agora sinto que realmente posso sobreviver a isso. Você pode fazer mais do que sobreviver a isso, Rebeca a assegura. Você pode construir algo melhor do outro lado. Depois que Maria vai embora, Rebeca revisa suas anotações e envia e-mails de acompanhamento para advogados e terapeutas que recomendou. Sua base de clientes cresceu para incluir mulheres de todo o país, muitas das quais buscam seus serviços especificamente por causa de sua experiência pessoal com casos criminais de alto perfil. O telefone toca. É Vitória. Retirada de emergência necessária. Sua filha decidiu testar as habilidades de abrir fechaduras na porta do apartamento da Sra. Patterson. Rebeca geme. A Sra. Patterson é a vizinha idosa de Vitória,
uma professora aposentada que tem sido muito paciente com as várias aventuras de Emma. Ela está encrencada? Não exatamente. A senhora Patterson estava trancada para fora e não conseguia falar com o síndico. Emma abriu a porta em cerca de 30 segundos. Agora a senhora Patterson quer contratá-la como consultora de segurança pessoal. Essa é minha filha, Rebecca diz, com uma mistura de orgulho e exasperação. Usando seus poderes para o bem, mesmo quando tecnicamente está quebrando regras. Ela volta dirigindo até o prédio de Vitória e encontra Emma demonstrando a técnica correta de arrombamento para a senhora Patterson, enquanto Vitória observa com diversão mal disfarçada. Emma Vitória Carter, Rebecca diz, no tom mais sério de mãe. Precisamos conversar sobre usos apropriados de habilidades de segurança de nível federal. Mais tarde, depois que Emma dorme, Rebecca e Vitória sentam-se na varanda com taças de vinho, falando sobre o desenvolvimento emocional e intelectual da menina. Ela vai ser formidável quando crescer, Vitória observa. Esperta, engenhosa, completamente destemida. É bom o mundo se preparar para Emma Carter. Às vezes me preocupo que estejamos criando ela para ser desconfiada demais das pessoas, Rebecca admite. Ela analisa todo mundo como se pudesse ser uma ameaça em potencial. Melhor desconfiada e viva do que confiante e morta. Vitória responde, pragmática. Ela vai aprender a calibrar as reações com o tempo. Mas a base de consciência e preparo vai servir muito bem. Rebecca concorda, sabendo que Vitória está certa. Emma cresce com habilidades e conhecimentos que a maioria das crianças não tem, e com a certeza absoluta de que é amada e protegida. Você acha que um dia teremos uma vida completamente normal? Rebecca pergunta. Vitória considera a questão. Acho que isto é o nosso normal. Mãe solo, tia agente federal, criança precoce que abre fechaduras e identifica rotas de fuga. Funciona para nós. Funciona mesmo. Rebecca concorda. Melhor do que qualquer família que eu poderia ter imaginado quando era casada com Harrison. Elas permanecem em silêncio confortável, vendo as luzes de Los Angeles brilharem abaixo. O amanhã trará novos desafios, casos para resolver, clientes para ajudar, e uma menina de 7 anos para educar sobre o equilíbrio entre preparo e paranoia. Mas, naquela noite, tudo está como deveria ser. As mulheres Carter construíram algo bom a partir de circunstâncias que poderiam tê-las destruído. Criaram uma família baseada em escolha e lealdade, não apenas em genética e obrigações legais. E Emma Vitória Carter cresce sabendo que família significa aparecer, que força vem da verdade e que as pessoas mais perigosas do mundo são mulheres que decidiram proteger quem amam. Algumas lições merecem ser passadas à próxima geração, especialmente quando essa geração dá todos os sinais de que está pronta para continuar a tradição familiar de se recusar a ser intimidada. *** 10 anos se passaram desde a noite no Romanos. *** Emma Vitória Carter, agora com 17 anos e aluna do último ano na Santa Monica High School, senta-se na sala de visitas da Federal Correctional Institution de Terminal Island, estudando o homem à sua frente com a mesma intensidade analítica que aplica a tudo. Harrison Carter, seu pai biológico, parece mais velho do que seus 52 anos. A prisão o envelheceu de maneiras que nada tem a ver com o tempo. O cabelo está totalmente grisalho, o rosto marcado por estresse e arrependimento, e a antiga postura confiante foi substituída pelo cuidado de quem aprendeu a evitar a tensão. Você se parece com sua mãe, ele diz, a voz rouca de emoção. Mas tem meus olhos. Emma não responde de imediato. Passou meses se preparando para este encontro, trabalhando com Rebecca e Vitória para decidir que perguntas faria e como se proteger emocionalmente de quaisquer respostas. Tem os olhos da Rebecca, Emma corrige, em voz baixa. Foi ela quem me criou. Você é apenas o homem que forneceu material genético e depois tentou matar a mim e a minha mãe. Harrison se encolhe, como se tivesse levado um tapa. Não foi isso que aconteceu. Eu nunca quis machucar você ou a Rebecca. Eu estava tentando proteger. Você estava tentando proteger sua operação criminosa. Emma interrompe. Eu li as transcrições do julgamento, os arquivos do FBI, os depoimentos. Eu sei exatamente o que você estava tentando proteger. É verdade. Emma passou o penúltimo ano pesquisando o caso do pai como parte de um projeto independente sobre crimes de colarinho branco e seu impacto nas famílias. Sua professora de governo,
sem saber da conexão pessoal, elogiou a abordagem analítica e o distanciamento emocional. Rebecca está ao lado de Emma, a mão pousada, solidária, no braço da filha. Vitória posiciona-se perto da porta. Suas credenciais federais garantiram o acesso a essa visita, e sua presença oferece segurança. Nenhuma delas confia totalmente na equipe penitenciária. Por que você quis me ver? Harrison pergunta diretamente a Emma. Porque tenho 17 anos, e em 8 meses, serei legalmente adulta. Quis conhecê-lo antes de decidir se vou ter qualquer relação com você daqui para frente. A voz de Emma é firme, profissional, completamente controlada. Ela soa como uma promotora interrogando uma testemunha, não como uma filha conhecendo o pai pela primeira vez. E o que você decidiu? Harrison pergunta. Emma observa por um longo momento antes de responder. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Um monstro. Emma responde com honestidade. Alguém que parecesse mal, que irradiasse perigo. Em vez disso, você parece um homem velho e triste que fez escolhas terríveis e destruiu a própria vida. Os olhos de Harrison se enchem de lágrimas. Eu cometi erros. Você não cometeu erros. Emma o corrige, firme. Erros são acidentais. Você fez escolhas deliberadas. Cometer crimes, lavar dinheiro para cartéis de drogas, mandar matar pessoas quando ameaçavam sua operação. Isso não são erros. São falhas morais. Rebecca observa a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Emma herdou a inteligência analítica de Harrison e a força emocional de Rebecca, mas também desenvolveu uma dureza que às vezes preocupa a mãe. Você me odeia? Harrison pergunta, quase num sussurro. Emma considera a pergunta com a mesma seriedade de sempre. Não. O ódio exige investimento emocional. E eu não tenho investimento emocional em você. Você é um estranho que por acaso compartilha parte do meu DNA. Você é minha filha. Eu sou filha de Rebecca Carter. Emma responde. Sobrinha de Vitória Martinez. Você é apenas um criminoso condenado que foi casado com minha mãe. Harrison olha para Rebecca, desesperado. Por favor, me ajude a explicar a ela que eu amei vocês duas. Que tudo o que fiz foi para sustentar nossa família. A voz de Rebecca é calma, mas definitiva. Emma entende exatamente o que você fez e por quê. Ela passou anos estudando seus arquivos. Harrison sabe que o seu sustentar a família envolveu lavar dinheiro para organizações que destroem comunidades com drogas. Sabe que, quando descobri seus crimes, seu primeiro instinto foi mandar-me matar, em vez de enfrentar as consequências. Emma assente, expressão inalterada. Eu também sei que você teve várias oportunidades de abandonar o crime, mas escolheu não fazê-lo porque o dinheiro era bom demais. Sei que isolou minha mãe de amigos e familiares para manter controle sobre ela. E sei que, se a tia Vitória não estivesse disfarçada no Romanos naquela noite, você provavelmente teria conseguido mandar matar nós duas. Harrison desaba na cadeira, o peso da avaliação analítica da filha esmagando qualquer esperança que ainda tinha para o encontro. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Mas você fez escolhas que tornaram isso inevitável. Emma réplica. Essa é a diferença entre assumir responsabilidade e dar desculpas. Vitória fala pela primeira vez desde o início da visita. Emma, você tem mais alguma pergunta para ele? Quem acabou sendo minha maior ameaça? Ela explica a Vitória. Nunca mais. Se alguém quiser machucar Emma ou a mim, vai ter que lutar muito para conseguir. Emma próspera em seus primeiros meses de vida, alcançando todos os marcos de desenvolvimento cedo e mostrando sinais da inteligência que corre na família. Dorme a noite toda com 8 semanas. Sorri com 10 e tenta rolar com 12. Vai dar trabalho. Observa a doutora Davidson em uma consulta de rotina. Bebês tão atentos e fisicamente avançados geralmente dão. Melhor começar a adaptar a casa agora, antes que ela descubra como sair do berço. Rebecca e Vitória trocam olhares. Arte de fuga, afinal, parece ser um traço familiar. Asterisco asterisco 10 anos depois, na prisão asterisco asterisco. Emma consulta um caderno que trouxe consigo, repleto de anotações em letra cuidadosa. Quero saber sobre seu histórico médico familiar, condições genéticas, doenças hereditárias, qualquer coisa que eu deva saber para planejar minha própria saúde.
A natureza clínica do pedido parece atingir Harrison mais forte do que qualquer outra fala. Sua filha não está interessada em criar laços ou entender suas motivações. Está tratando como uma simples fonte de informação prática. Doença cardíaca corre na minha família. Ele admite em voz baixa. Meu pai morreu de infarto aos 65. Minha mãe tinha diabetes. Há histórico de depressão e transtornos de ansiedade. Emma anota tudo metodicamente. E sobre os pais deles? Avós, tios, primos? Harrison fornece o que consegue lembrar, observando a filha registrar como se estivesse conduzindo uma entrevista médica. Quando está satisfeita, Emma fecha o caderno. Acho que terminei aqui. Espere, Harrison implora, desesperado. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero que saiba que penso em você e em sua mãe todos os dias. Que sinto muito pela dor que causei. Que, se pudesse voltar atrás e fazer escolhas diferentes. Mas você não pode voltar, Emma o interrompe. E, mesmo se pudesse, não tenho certeza se faria escolhas diferentes. Provavelmente só tentaria ser mais cuidadoso para não ser pego. A avaliação é feita sem crueldade, mas com uma precisão clínica devastadora. Rebecca se levanta, indicando que a visita terminou. Emma conseguiu o que queria. Não havia motivo para prolongar. Quando se preparam para sair, Harrison faz uma última tentativa. Emma, por favor, não feche completamente a porta para algum tipo de relação comigo. Eu sei que não mereço, mas... Emma se vira, e pela primeira vez sua máscara de compostura escorrega um pouco. Quer saber a verdade? A verdade inteira? Harrison assente, ansioso. Eu não preciso de um relacionamento com você, porque já tenho tudo o que um pai deveria oferecer. Rebecca me ensinou integridade e força. Vitória me ensinou coragem e justiça. Entre as duas, aprendi tudo sobre ser uma boa pessoa que eu poderia precisar. Ela faz uma pausa, estudando o rosto dele com olhos analíticos, tão parecidos com os dele. Você contribuiu com material genético há 17 anos. Mas nunca foi meu pai de forma alguma que importasse. E, a esta altura, nunca será. Emma se vira e caminha em direção à porta sem olhar para trás. Rebecca a segue. Vitória, porém, fica por um instante. Ela é notável, não é? Diz calmamente. Inteligente, forte, sem medo das verdades difíceis. Tudo o que você poderia ter desejado em uma filha, se tivesse sido o tipo de homem que merecia criá-la. Harrison a encara com olhos quebrados. Ela algum dia vai? Não. Vitória responde simplesmente. Ela não vai. Emma Carter construiu a vida sobre a verdade e a integridade. Você representa tudo contra o que ela se posiciona. Isso foi ela lhe dando encerramento, não abrindo uma porta. Vitória sai, deixando Harrison sozinho na sala de visitas. Um homem que finalmente entende o verdadeiro custo de suas escolhas. Não perdeu apenas a liberdade e a fortuna. Perdeu a chance de conhecer a jovem extraordinária que sua filha se tornou. Asterisco asterisco 20 anos depois do romano. Asterisco asterisco. Emma Vitória Carter, agora com 37 anos e uma das diretoras assistentes mais jovens do FBI, está no mesmo tribunal onde seu pai foi sentenciado décadas antes. Mas hoje não está lá como filha de um criminoso condenado. Está como principal promotora no maior caso de crimes financeiros da história da Califórnia. Rebecca, agora com 50, senta-se na galeria, observando a filha apresentar provas contra um executivo de tecnologia que usou sua empresa para lavar dinheiro de organizações criminosas internacionais. Os paralelos com o caso de Harrison são evidentes, mas o papel de Emma se inverteu completamente. Em vez de ser parente da vítima, é a agente federal levando criminosos à justiça. O réu estabeleceu uma rede sofisticada de empresas de fachada e contas offshore. Emma explica ao júri, a voz carregando a mesma precisão analítica que demonstrou ainda adolescente. Ao longo de 5 anos, ele lavou 400 milhões de dólares provenientes de tráfico humano, drogas e armas. Vitória, agora com 58 e recentemente aposentada do campo para treinar novos agentes, assiste do fundo da sala com orgulho. Emma superou até as mais ambiciosas expectativas da tia, ascendendo nas fileiras da lei com uma combinação de habilidade brilhante e absoluta clareza moral. O réu, Robert Morrison, CEO da Morrison Digital Solutions,
Lembra desconfortavelmente Harrison Carter, bonito, carismático, casado com uma mulher que afirma não saber de nada sobre suas atividades criminosas. Quem acabou sendo minha maior ameaça, ela explica a Vitória. Nunca mais. Se alguém quiser machucar Emma ou a mim, vai ter que lutar muito para conseguir. *** 20 anos depois do romano. ***. A esposa de Morrison, Jennifer, havia procurado a firma de consultoria de Rebecca 6 meses antes, desesperada para lidar com o mesmo pesadelo que Rebecca viverá décadas atrás. A senhora Morrison, Emma continua, dirigindo-se ao júri, estava completamente alheia às atividades criminosas do marido. Como muitas esposas de criminosos de colarinho branco, foi deliberadamente mantida no escuro quanto à verdadeira origem da fortuna da família. A prova mostra que Morrison foi a extremos para esconder seus crimes da esposa e dos filhos, usando estruturas financeiras sofisticadas criadas para dar a ela plausível negação. Rebecca lembra da primeira consulta com Jennifer. O mesmo choque, a mesma incredulidade, as mesmas perguntas desesperadas de como não percebeu os sinais. A mesma culpa de ter vivido com dinheiro manchado pelo sofrimento alheio. Fico pensando que devia ter sabido, Jennifer dissera. Que tipo de esposa não sabe que o marido é criminoso? O tipo de esposa casada com um homem muito bom em mentir. Rebecca responderá. Esses homens são especialistas em compartimentalização. Criam mundos completamente separados. Um para o crime, outro para a família. O julgamento dura 3 semanas, com Emma apresentando provas metodicamente, uma rede de empresas, contas, transferências. A preparação é exaustiva, a apresentação impecável, os interrogatórios demolidores. A defesa quer que acreditem que o Sr. Morrison era apenas um empresário de sucesso que tomou algumas decisões questionáveis. Emma diz em seu argumento final. Mas as provas mostram algo muito diferente. Um homem que construiu toda a sua vida sobre dinheiro roubado de vítimas dos piores crimes imagináveis. Tráfico humano. Tráfico de drogas. Comércio de armas. Cada dólar lavado representava sofrimento, exploração, morte. Rebecca observa a filha com um misto de orgulho e tristeza que sempre marcou sua relação com a escolha de carreira de Emma. Orgulho, porque Emma se tornou tudo o que ela sonhou. Forte, íntegra, dedicada à justiça. Tristeza, porque a infância moldou Emma para enxergar o mundo em termos de predadores e presas. O júri delibera por menos de 4 horas. Culpado em todas as acusações. Morrison passará o resto da vida em prisão federal. Seus bens serão confiscados e distribuídos a fundos de compensação para vítimas. Sua família reconstruirá a vida a partir do nada, exatamente como Rebecca fez 20 anos antes. Após o veredito, Emma encontra Rebecca e Vitória no saguão. Apesar de todo o sucesso, ainda procura a mãe e a tia ao fim de cada grande caso, precisando da presença delas para processar a experiência. Como se sente? Rebecca pergunta, a mesma pergunta que fazia quando Emma era criança. Satisfeita, Emma responde, usando a mesma palavra de 20 anos antes, ao visitar Harrison na prisão. Mais um criminoso fora das ruas. Mais uma operação desmontada. Vítimas receberão compensação. E Jennifer? Vitória pergunta. Vai ficar bem. Emma afirma, convicta. Tem a mamãe para guiá-la. Vai reconstruir. Talvez ainda mais forte. Elas deixam o tribunal juntas. 3 gerações unidas pela compreensão de como a vida pode mudar num instante e da importância de ter quem apareça quando o mundo desmorona. Emma nunca se casou. Teve relacionamentos sérios. Mas o trabalho exige demais. Confessou a Rebecca e Vitória que ainda tem dificuldade em confiar em homens, principalmente os bem-sucedidos demais para ser verdade. Sei que está ligado ao Harrison, admitira num jantar, mas não consigo me livrar da sensação de que qualquer homem perfeito esconde algo terrível. Não é um instinto ruim na sua linha de trabalho, Vitória retrucara. Confie no seu faro. Ele manteve nossa família segura por 20 anos. Emma canalizou a energia para o trabalho e a família estendida. Colocou centenas de criminosos atrás das grades, recuperou milhões em ativos, tornou-se mentora de jovens agentes mulheres que querem seguir sua especialidade. No estacionamento, recebe uma mensagem de Jennifer Morrison. Obrigada por tudo. O veredito me faz acreditar que posso reconstruir. Sua mãe tinha razão.
Sou mais forte do que pensava asterisco. Emma mostra as duas. Mais uma história de sucesso. Mais uma mulher que descobriu que não precisa de um milionário criminoso para ser feliz. Rebecca corrige. Se despedem. Vitória segue para o centro de treinamento da FBI. Emma, para o escritório. Rebecca, para casa. No apartamento em Santa Mônica, agora próprio e reformado, Rebecca revisa arquivos. Duas clientes novas, ambas esposas de executivos presos. Ela se lembra das mesmas perguntas, os mesmos medos de 2 décadas atrás. Sua firma hoje tem 3 consultoras, 2 advogados, uma planejadora financeira e uma terapeuta especializada em trauma. Ajudam clientes a reconstruir do zero, legal, emocional, prático. O telefone toca, uma nova cliente, esposa de gestor de fundo preso num esquema de pirâmide. Vi sua entrevista na TV sobre como reconstruiu a vida depois da condenação do seu marido. Preciso de ajuda. Não sei por onde começar. Você começa entendendo que nada disso é sua culpa. Rebecca diz suavemente. E que é mais forte do que pensa. A mesma conversa, repetida centenas de vezes, mas nunca banal. Cada mulher que ajuda é uma vitória contra a arrogância criminosa que Harrison encarnava. Cada vida reconstruída prova que riqueza manchada de dor não vale ser preservada. À noite, Rebecca, Vitória e Emma jantam no Romanos, tradição mensal. O restaurante prosperou sob gestão honesta, tornando-se o que sempre deveria ter sido, um espaço familiar. Emma ergue a taça. A família. A que escolhe estar presente. A justiça. Vitória acrescenta. Mesmo que leve 20 anos para se cumprir. Aos recomeços. Conclui Rebecca. Não importa a idade que se tenha para começar. Brindam. 3 mulheres que construíram algo extraordinário a partir de circunstâncias que poderiam tê-las destruído. Quando terminam, Emma checa o celular e franze a testa. Mensagem do diretor de Terminal Island. Harrison Carter morreu esta manhã. Ataque cardíaco. Rebecca e Vitória se entreolham, processando. Harrison foi sombra por 20 anos, nunca esquecido, raramente mencionado. Como você se sente? Vitória pergunta, suave. Nada. Emma responde, analítica. Ele era um estranho que compartilhou meu DNA e fez escolhas que machucaram quem eu amo. A morte dele não muda nada. Rebecca assente, reconhecendo sua própria sabedoria refletida na filha. Essa é exatamente a forma certa de sentir. Ele nunca conheceu a mulher incrível que você se tornou. Vitória completa. Essa perda é dele, não sua. Elas se despedem do lado de fora. Cada uma segue para sua vida, seguras do que tem umas nas outras. As mulheres Carter provaram repetidamente que família não é genética nem papel assinado. É quem aparece quando o mundo explode, quem ajuda a reconstruir das cinzas, quem celebra suas vitórias como se fossem próprias. Emma Vitória Carter cresceu sabendo que seu pai biológico era criminoso, mas também cresceu sabendo que sua família real era composta por mulheres que moveriam céus e terras para protegê-la. Esse conhecimento a moldou em alguém que protege outros, que não se intimida diante de riqueza ou poder, que entende que a verdadeira força vem de escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. 20 anos depois de uma bebida ser atirada contra uma mulher grávida em um restaurante de Beverly Hills, as ondas daquele momento continuam se espalhando. Centenas de criminosos presos, milhões devolvidos às vítimas, dezenas de mulheres reconstruindo vidas.